Eu tenho visto os vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela fala sobre a depressão, o estresse e a ansiedade. Como diz o mineiro, uma prosa muito boa que vale a pena. Se você ainda não é inscrito ali no canal da doutora Ana Beatriz Barbosa, faça a sua inscrição que vale a pena eu e você estarmos ali observando. Ela fala sobre a depressão, o estresse e a ansiedade, cada um de uma maneira. E a observação que ela faz sobre a questão, por exemplo, da depressão. Ela diz que depressão é um acúmulo de passado e o estresse é um acúmulo de presente e a ansiedade é um acúmulo de futuro. Isso é muito interessante. Agora eu queria que você também observasse o seguinte: por que que determinadas pessoas se voltam, têm um problema, por exemplo, com a depressão, outros com o estresse? E por que, vamos dizer assim, por que essa somatização, às vezes, se dá de uma maneira ou de outra? Eu quero dizer assim, a questão do organismo mesmo. Por que que cada um manifesta, por exemplo, um problema, uma doença em determinado órgão, em determinado sistema, seja o sistema nervoso, seja o sistema endócrino, seja o sistema respiratório, por exemplo, ou o sistema digestório? Por que há essa variação? Por um lado, o deprimido pode estar sofrendo, vamos dizer assim, essa dor emocional bastante forte, mas também, por outro lado, muitas outras coisas podem ocorrer no organismo dessa pessoa, lhe trazendo algumas enfermidades, algumas doenças, que nós vamos então, aos poucos aqui, caracterizando cada situação. Dentro de pouco tempo agora, nós estamos lançando um pequeno e-book, que fala um pouco sobre esses assuntos. E também, por exemplo, na questão do estresse. A pessoa que vive muito tempo ali ligada no presente momento, ela está também sujeita ao estresse. E um dos problemas sérios que isso pode causar, por exemplo, pode trazer no futuro um problema como Alzheimer, como algumas dessas degenerativas, dessas enfermidades, doenças degenerativas do sistema nervoso central, tá? E outras pessoas, por exemplo, com ansiedade, podem ter crise de pânico, com muita preocupação, e essa preocupação envolve principalmente muito medo, e esse medo do futuro, desse futuro incerto na cabeça da pessoa, o futuro para ela parece uma coisa incerta, então isso pode causar, por exemplo, se é uma situação de ansiedade, de um problema de futuro, que cause tristeza, por exemplo, e essa tristeza esteja, por exemplo, relacionada a questões materiais, a questões de bem, dinheiro, profissão, trabalho, escola, coisas nesse sentido, em que ela está observando uma terceira pessoa, um ente querido dela com esses problemas, esse excesso de preocupação pode trazer para ela então esse medo, e esse medo pode trazer essa ansiedade. Então, talvez não seja uma coisa dela própria, mas para ela precisa saber gerenciar o que está à sua volta e o que a preocupa com relação a outras pessoas. Já, por exemplo, na questão que envolve o estresse propriamente dito, uma preocupação com o presente momento, também pode ser uma situação em que a pessoa está na iminência de ser despedida do emprego, casar-se, enfim, de ter uma vida a dois. Essas coisas todas, elas no dia a dia, elas podem trazer também essa dificuldade. Já a questão da depressão em si, que envolve também muita tristeza, e ela envolve, além da tristeza, ela envolve outros aspectos, como por exemplo, a rejeição, a autorrejeição, a desaprovação. Então, se uma pessoa está olhando para o passado dela, se sentindo desaprovada, se sentindo rejeitada e até mesmo se sentindo, isso traga para ela uma autorrejeição e uma autodesaprovação. E vamos dizer que esse problema que ela está sofrendo seja por causa de um problema, de um prejuízo financeiro, de uma situação em que ela não pôde segurar o seu trabalho, foi mandada embora, ou uma outra situação qualquer de herança, por exemplo. Então,
Isso tudo pode lhe causar um problema também além da depressão, além dessa tristeza profunda, pode lhe causar também um problema no trato digestório. São essas questões materiais que não são resolvidas dela própria, tá? Dela própria, já não é uma questão de terceiros, porque uma questão mal resolvida, em que ela está observando uma terceira pessoa, um ente querido dela com esses problemas. Um terceiro não vai me causar um problema digestório, vai me causar um problema talvez de uma sinusite, alergias, garganta raspando, coisas, problemas do pulmão, pneumonia, coisas dessa natureza, gripa muito fácil. Por exemplo, o timo, que é um órgão da nossa proteção, ele vai trazer, ele vai ficar descompensado. Isso tudo é por causa de situações fora de nós. Agora, quando é conosco, quando é uma questão do trabalho em si, do meu dinheiro, das minhas coisas, isso pode me trazer então um problema gastrointestinal, pode me trazer também, se houver uma tristeza e nessa tristeza houver uma quebra de essência, se houver aí uma quebra de essência, pode trazer também problemas no pâncreas. E o fígado, por exemplo, pode sofrer uma degeneração ou alguma coisa nesse sentido. Antes de mais nada, claro que nós devemos buscar diagnósticos de todas as situações que eventualmente estamos sofrendo, as pessoas estão sofrendo, mas principalmente precisamos fazer uma varredura no nosso interior, uma varredura nas informações por nós contidas no nosso, vamos dizer assim, no nosso HD mental, no nosso HD emocional. Fazendo essa limpeza, então, nós vamos conseguir trabalhar, a nossa essência vai estar mais adequada e nós vamos então poder resolver essas situações e até mesmo nos autocurar por meio dessas eliminações. E se você quiser saber como fazer essas eliminações, me acompanhe aqui no perfil, me acompanhe também nas mídias sociais. Enfim, eu não sei por onde você está me vendo nesse momento, mas se você quiser saber, entre ali no meu perfil e dê uma olhada. Nós vamos também, estamos lançando dentro de pouco tempo agora, nós estamos lançando um pequeno e-book, que fala um pouco sobre esses assuntos e como a pessoa em questão ali no e-book, nós temos ali demonstrado de que maneira que ela pode então se autocurar de todas as suas dificuldades. Ela era bastante depressiva, depressiva suicida. Então é importante que você dê uma olhada, que você se intere de todos esses assuntos e, repito, siga a doutora Ana Beatriz Barbosa, porque ela tem trazido assuntos maravilhosos. É isso aí, um abraço, eu aguardo você nas próximas edições. Valeu!